Vamos à palavra de Deus? Mateus capítulo 12, versículo número 22. E nós vamos ler até o versículo número 25. Mateus 12, 22 a 25, até beber da água da clínica você já pode, viu? Não é água do Rio Jordão não, viu, irmãos? É por causa da caneca que eu estou falando, ó. Personalizada, Clínica Jardim de Deus. É para você guardar como recordação quando você vier de lá. E todos os dias você vai lembrar, falar, vou beber dessa água sempre. Diz assim a palavra de Deus. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônio, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém. Queridos, olha que interessante que eu encontrei lendo esse texto. Eu vi uma pessoa oprimida por um demônio. A palavra aqui, endemoniado, no original ele seria melhor traduzido por demonizado, ou seja, estar sob a ação de demônios. Nem sempre ou necessariamente se é uma possessão. Estar sob a ação de demônios, você pode estar por uma indução, que são as famosas flechas ou dardos inflamados do maligno que ele lança na sua mente, mas ele não está tocando em você.
Existe também a possibilidade de você estar sob uma opressão, que é quando o diabo está fora, mas ele está tão próximo que ele oprime o ambiente, oprime onde você está. E por fim, a possessão é um estágio mais avançado, onde o diabo passa a tomar conta fisicamente daquela pessoa. A palavra demonizado, que é aqui traduzido por endemoniado, sugere uma possessão demoníaca, mas não necessariamente o seria. O que nós vemos é que Jesus aqui não está expulsando o demônio do cidadão que é levado até ele, mas ele está claramente dito que a ação de demônios sobre aquela pessoa trazia consigo cegueira e também lhe tirava o poder de fala. O que eu vejo aqui é algo que não quebra, mas caminha paralelamente com o que a gente conhece hoje por uma ação psicossomática, que é quando a nossa alma atingida reflete lá no corpo. E aqui eu tenho a alma sendo atingida não pelos problemas da vida, mas sendo atingida por uma ação de demônios. Eu entendo então que é possível que através de uma ação de demônios a pessoa se oprima de tal maneira que ela adoece fisicamente. E é uma espécie de mutismo e de cegueira que é provocada por uma ação de demônios. Olha que coisa fenomenal. Porque quando a gente fala sobre demônio, a gente pensa no aspecto espiritual. Mas aqui eu tenho o aspecto espiritual influenciando o aspecto físico. Isso me faz pensar o quanto que nós temos de problemas físicos que não seriam causados por questões espirituais. Nós temos coisas espirituais afetando o mundo físico. Mas eles levam para Jesus e, como sempre, Jesus cura. E quando Jesus cura, ou seja, liberta do poder do demônio, a pessoa começa então a falar e a enxergar. E diz a Bíblia que quando eles presenciaram, a multidão presenciou esse milagre, dividiu-se em dois grupos. Um grupo que falava, é o filho de Davi, ou seja, o Messias, a descendência de Davi, o Messias, é o filho de Deus. Depois que eu vi o que eu vi aqui, só tem uma explicação. Esse Jesus é Deus, é o filho de Deus, é o Messias. Uma parte viu aquilo acontecer e falou, só pode ser de Deus. E teve também uma outra parte que pensou justamente o contrário. Diz aqui que os fariseus e os doutores da lei disseram, não, ele está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabe, todas as vezes em que um milagre faz com que a pessoa enxergue o que ela não estava enxergando, toda vez que um milagre quebra todos os bloqueios do sentido de quem está recebendo, causa esse tipo de ação. Toda vez que uma ação espiritual, por exemplo, num culto como esse, se uma oração, se um louvor, se uma pregação que move o mundo espiritual, abrir os olhos espirituais de alguém, ou simplesmente liberar os sentidos, porque a ação de Satanás aqui era em cima dos sentidos, para que ele não veja, para que ele não fale. Nós temos 5 sentidos que nos ligam com. E Satanás age bloqueando 2 grandes sentidos: o de ver, a capacidade de ver e a capacidade de falar. E Jesus chega com um milagre que é justamente restaurar a capacidade de ver e restaurar a capacidade de falar. E todas as
as vezes que Jesus faz um milagre que libera a mente das pessoas para enxergar o que elas não estavam enxergando e poder falar aquilo que elas não podiam falar antes, causa divisão. Todas as vezes que uma palavra traz clareza, traz luz ao entendimento, quem estava preso ao sistema se escandaliza. Pode observar todas as vezes. E aí eu fico pensando, se uma ação demoníaca, que é espiritual, pode afetar o mundo físico, será que ela não afetaria também o próprio mundo espiritual? O que vocês acham? Sim ou não? Será que afetando o mundo espiritual também não causaria feridas na alma? Sim ou não? Satanás poderia então atingir o espírito daquele homem e também atingir a alma daquele homem, e não somente o corpo? Claro que sim. E digo mais, primeiro atingiria o espírito para que se chegue à alma e por fim chegue ao corpo. Isso é um processo. Para aquele homem estar somatizando no seu corpo uma ação demoníaca que lhe bloqueava os sentidos, pode ter certeza, começou no seu espírito. Começou no mundo espiritual. Então a gente poderia falar aqui sobre uma cegueira ou uma paralisia dos sentidos que antecede a paralisia física dos sentidos. É a paralisia da alma e do espírito. Espírito cego não enxerga nada do mundo espiritual. Alma cega não enxerga nada das coisas que Deus está movendo ao seu redor. E muitos de nós nos vemos assim às vezes. Vê algo espiritual e não entende o que está acontecendo, o que está vendo. A palavra não consegue penetrar e clarear. A gente vê que as pessoas, quando o bloqueio está na alma, todo mundo sente, todo mundo se alegra, todo mundo sente a presença de Deus, dá glória a Deus, aleluia. Mas quem está com os sentidos paralisados na alma, não consegue. Ele olha para o lado, vê um chorando, ele olha para o outro, vê outro cantando, vai para o outro lado, vê outro cantando, mas a reação dele é fechar. E a sensação é, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada que me faça me alegrar. A alma bloqueada, os sentidos da alma bloqueados. Nem espiritualmente, nem emocionalmente. E uma ação de demônio é capaz de fazer isso. A ação de demônio não é possessão somente, como eu disse. Se ele lança uma seta na sua mente, ele é capaz de paralisar os seus sentidos. Mas a boa notícia é que Jesus, antes de subir para o céu, ele chamou os discípulos e falou assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu estou indo para o Pai, mas em meu lugar vão ficar vocês. No meu nome vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores do que essa. Então, se alguém está se sentindo paralisado na alma aqui hoje, não se preocupa não. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para desempenhar a mesma obra de te fazer descongelar os seus sentidos. Você vai sair daqui enxergando o que você não estava enxergando e falando daquilo que você não podia falar, porque Deus já está providenciando a transformação por causa da sua palavra. Ele não tem compromisso com o nome do pastor, ele não tem compromisso com o nome do culto, mas ele tem compromisso com a palavra dele. E se na palavra dele ele disse que no nome dele essas coisas seriam feitas, pode ter certeza, você sai daqui curado para a glória do nome de Jesus. É a palavra de Deus. Mas olha que interessante, para essa manifestação acontecer, a palavra é tão profunda que ela causa divisão em quem está ouvindo. Ou seja, a palavra aqui, se ela pode causar divisão em quem está aqui hoje. Pode ser que alguns saiam daqui dizendo, essa palavra é de Deus, glória a Deus, aleluia. E pode ser quem saia dizendo, não, isso aí é ação de demônio, é heresia.
O grupo que pensava que era heresia, não começou a pensar por causa dessa palavra, é mais por causa de uma sucessão de coisas. Antes que esse momento aqui acontecesse, Jesus estava num determinado local e ele passou em frente ao campo de trigo. E os discípulos, com fome da caminhada, começaram a colher espiga para comer. E os fariseus que estavam junto dele falaram: mestre, hoje é sábado, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer, trabalhando, colhendo, não pode. Tive em Israel recentemente, com o pastor Jorge lá na caravana. O hotel que a gente ficou tinha um elevador que no dia de sábado ele subia e descia, não tinha como você escolher o andar não, você entrava nele, ele ia até o topo, chegava lá e descia. Então se você quisesse descer e pegasse ele subindo, você ia subir, ia fazer um passeio de elevador. Por quê? Porque se eu apertasse o botão para chamar o elevador, no dia de sábado, era considerado trabalho. Então os mais ortodoxos não apertavam o botão, porque lá é considerado trabalho o seguinte: não é o fato de você apertar o botão, mas se você apertou o botão, e o ato de que você apertou o botão fez gerar trabalho, já está errado. Por causa disso, tinha 2 elevadores que você podia controlar, e quem estava guardando o sábado não pegava os elevadores que tem que apertar, ficava parado. Uma hora ele ia parar no seu andar e ia abrir e entrava. Para onde ele vai? Só Deus sabe. Uma hora chega no seu andar. Mas para você entender o rigor com que eles levavam a guarda do sábado. Imagina, se apertar o botão do elevador não pode, que dirá fazer colheita para comer? E eles falam isso com Jesus: seus discípulos estão fazendo uma coisa que biblicamente está errado. Aí Jesus fala: mas você não leu lá que Davi também autorizou que os soldados comessem do pão, que só era permitido aos sacerdotes? Então eles ficam meio já, não concordo muito com o que esse mestre está falando, não. Ele é gente boa, a gente anda atrás dele, mas isso aí não concordei muito, não. E continuaram. Jesus então entra na sinagoga deles para poder participar lá do ensinamento. Quando Jesus chega na sinagoga, aparece o homem com a mão mirrada. Jesus puxa o homem para o centro e diz assim: ser curado, estende a mão. Era outra coisa que era proibida fazer no sábado, e Jesus faz aquilo no mesmo sábado. Quando ele faz isso dentro da sinagoga, irmãos, foi a gota d'água. Para os fariseus, aquilo foi a gota d'água. Quando terminou aquele culto, eles começaram a fazer fofoquinha um com o outro. Você viu aquilo? Você viu aquilo que Jesus fez? Heresia, antibíblico. Não pode. Não está na Bíblia. Não guardou o sábado. Aí Jesus fala: é mesmo? Jesus vê no coração deles, fala aqui: se algum de vocês tiver um dos bois ou ovelha de vocês caindo no abismo, no penhasco, no sábado, vocês deixam cair porque é sábado, vocês vão lá tirar. E vocês acham que um homem não vale muito mais do que um boi, do que uma ovelha? Com essa palavra, irmãos, o ódio deles era tanto que eles foram para o lado de fora e começaram agora a programar um jeito de matar Jesus. Olha o nível. Vão matar esse herege. Vão matar esse herege. Vão silenciar ele. Vão fazer ele parar de pregar. Vão fazer ele parar de falar. Aí, Jesus, sabendo disso, sai dali e vai para outra cidade. Larga eles para lá. Não, deixa eles por aí então. Eu vou para outra cidade. Só que o que acontece no meio do caminho? Jesus vai andando com seus discípulos, vai juntando gente. O que ele faz? Começa a curar. E diz que todo mundo que se chegou nele ao longo do caminho, todos foram curados. Então, o que aconteceu? Quando Jesus chega lá no destino final, na cidade para onde ele estava indo, já tinha uma multidão com ele. Já tinha uma multidão que foi com ele. Por quê? Cura todo mundo quer.
Resolução do problema todo mundo quer. Jesus saiu da cidade por causa dos fariseus e vai para outra cidade. Quando ele chega lá, ele já chega com a multidão. Mas sabe quem estava no meio da multidão? Os fariseus. Ele sai de lá por causa dos fariseus, mas quem vai para o meio dos fariseus? Interessante que os fariseus que não concordavam teologicamente com ele, os fariseus que estavam querendo silenciar ele, os fariseus que estavam querendo matar ele, mas não larga ele. Não era para falar assim aqui, esse homem é um herege, larga ele para lá, eu não vou nem ouvir ele mais, não vou andar mais com ele, não quero saber. Não, é do contra, mas queria estar junto, queria estar no meio. É do contra, mas queria estar lá para fermentar. É do contra, mas queria estar ali para fazer. Não, vamos fazer alguma coisa, isso não pode continuar. Falavam assim entre eles, mas quando ia falar com Jesus, sabe como é que eles falavam? Mestre. Até para armar as pegadinhas para Jesus era mestre. Mestre quer dizer professor, aquele que me ensina, sou o seu discípulo, mestre. E Jesus sabia disso, irmãos, que onde ele entrava para fazer a obra, a palavra às vezes dele, a maioria das vezes, a palavra que ele trazia causava uma cisão na cabeça das pessoas. E sempre surgiam dois grupos. Os que diziam, é de Deus, e os que diziam, é do diabo. Sempre assim. Mas o grupo que dizia, é do diabo, não largava o grupo. Não ia embora, ficava ali. Com a finalidade de ficar na frente dele falando, mestre, mas por detrás, chamando herege, vão matar ele, vão silenciar ele. E é nesse aspecto que Jesus então dá um recado para todo mundo que estava lá. Ele fala, olha gente, nenhuma obra, nenhum reino, nenhum exército, nenhuma família, nenhuma casa, nenhuma cidade que tiver desse jeito, subsiste. Você quer ver uma coisa acabar? É ter divisão. Enquanto tiver divisão aqui no meio de vocês, a coisa não vai fluir, não vai persistir. Jesus estava falando com eles que enquanto tivesse esse pensamento que eles achavam que Jesus não sabia, mas Jesus sabia. E enquanto o pensamento estivesse dividido, podia chamar ele de mestre, podia chamar ele de rabi, mas o coração estava totalmente dividido. O coração estava dizendo, eu não te aceito, eu não concordo. Aí Jesus fala o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem no inferno é permitido divisão. Você não vê Satanás lutando contra si mesmo, senão o reino dele não subsiste. Se na sua casa tiver divisão de pensamentos, de propósito, é difícil manter a coisa. É ou não é? É assim. E aí ele dá um alerta que, olha, o grande perigo de quando se trata de coisas espirituais haver divisão, o grande perigo, porque se você diz é de Deus, e é de Deus mesmo, o reino de Deus chegou para você. Mas se você diz é de demônio, mas não é de demônio, é do Espírito Santo, você está correndo um risco gravíssimo. E ele fala assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir.
Ele estava alertando ao pessoal da divisão, falando o seguinte: ó, cuidado com o que vocês estão falando, não na minha frente, mas com o que vocês falam entre vocês, cuidado, porque vocês podem estar ferindo o Filho do Homem, mas isso lhes será perdoado. Mas se estiver falando contra o Espírito Santo, sabe por que não tem perdão, irmão? Não é porque o Espírito Santo é o Espírito Santo, não. Ele é Deus igual o Filho também é Deus, igual o Pai também é Deus. Mas sabe por que não tem perdão? Porque se eu pecar contra o Pai e contra o Filho, o Espírito Santo é o único que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu me arrependo, peço perdão, e o Espírito Santo é que aplica em mim o poder do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Agora, se eu tiver blasfemado contra o Espírito Santo, quem vai aplicar? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. Então não é questão de privilégio, de prerrogativas. Não, é questão de funcionalidade. Se eu blasfemo contra o Espírito Santo e afasto definitivamente o Espírito de mim, não tem jeito. Você pode entristecer o Espírito Santo, você pode, com as suas ações, com o que você faz, com o seu pecado, quando você peca, você entristece o Espírito Santo, e isso lhe será perdoado. Agora, blasfemar é quando você abre a boca e deixa sair aquilo que não era para sair a respeito daquilo que você pensa que sabe e não sabe. E isso aqui é o grande alerta para que a gente entenda que isso aqui traz morte eterna. Por isso que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se não servir para condenação, vai servir para salvação. Se não servir para salvação, vai servir para condenação. Mas vazia não volta. E nós estamos chegando num tempo do fim, nós estamos vendo tanta coisa acontecendo, que se a gente não ficar esperto com isso que está acontecendo, irmãos, nós vamos ser surpreendidos. Porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus vai soar sua trombeta no céu, Jesus vai aparecer, o Espírito Santo vai pegar a igreja, vai ser arrebatado, vamos encontrar com Jesus nos ares, e de repente a realidade vai ser uma só. Quem ficou, ficou. Quem subiu, subiu. Então esse alerta que a gente recebe é que de que lado você está ficando toda vez que a palavra de Jesus, que esclarece, que retira a cegueira, é ministrada. Toda vez que a palavra é ministrada e ela vem abrindo, trazendo luz, abrindo os olhos, tem dois lados. Ou você fica dos lados dos que aceitam, ou você fica do lado do que não aceita, do que critica, do que duvida. E esses lados tem um fiozinho, né, uma linha tênue que o agrava. É quando você não só pensa, mas declara, proclama. Deixa de ser dúvida, você toma uma posição. E é inevitável que isso aconteça. Se você pensa, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Portanto, essa palavra é uma advertência para que você use não só no dia de hoje, mas você use todos os dias da sua vida. Porque a maior cura que Jesus quer fazer aqui é a cura que ele fez naquele homem, que não era dos seus olhos físicos, não era da sua boca, que não falava fisicamente. Jesus estava dizendo que mais importante do que isso tudo era no mundo espiritual a nossa posição, a nossa postura, quando o nosso entendimento também é aberto, quando a nossa cegueira espiritual vem para ser retirada,
de que lado a gente fica. Eu tenho certeza que, se você conseguir se posicionar aqui hoje, tem gente que está pensando aqui agora, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está pensando isso aí, é um bom sinal. É sinal de que você não blasfemou. Porque ele está te incomodando aí. Geralmente quem blasfema contra o Espírito Santo nem sabe o que fez, continua achando que ele está certo. Porque o Espírito não tem espaço de convencê-lo. Mas se você se posicionar hoje, pedindo, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor abra os meus olhos e me permita ver que Tu és o Filho de Deus. Que a Tua palavra não está presa em rituais nem tradições. Que a Sua palavra, ela não segue nenhum tipo de liturgia. Ela não está presa e amarrada em metodologias. Mas que o Senhor é como o Espírito diz, sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Se você abrir o seu entendimento e ficar dos lados do que eu quero ver Deus, eu vou olhar para o que é de Deus, eu vou ver Deus nessa situação, e a sua mente começar a mudar dessa forma, dentro de pouco tempo você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque vai ser na sua postura, no seu posicionamento firme, é que eles vão começar a se moldar. É no seu posicionamento firme que você vai levar Jesus e o Espírito Santo para dentro da tua casa. É no seu posicionamento firme que Jesus começa a andar junto com você e o Espírito começa a andar dentro de você. É com o seu posicionamento que você vai influenciar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes. É com o seu posicionamento. Não dá para você chegar aqui no culto, na frente de Jesus e dizer, mestre, e chegar em casa achando que ele não está vendo e dizer, você viu? Não dá para chegar na frente de Jesus aqui, na igreja, levantar e falar, te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus. E chegar em casa, detonar tudo. Acorda, irmãos. Nós precisamos acordar. O Espírito Santo nos ama e por isso que ele está dizendo, tem muitos de nós que estamos doentes. Muitos de nós estamos enfermos. Muitos de nós estamos cegos. E ainda há, conforme o texto que foi lido na ceia, muitos que dormem por causa disso. Enquanto nós temos a porta aberta, enquanto Jesus está aqui, enquanto o Espírito Santo está aqui no meio da igreja, há esperança e há salvação para nós. Eu não quero saber agora de que lado você estava até esse momento de hoje, mas me importa saber de que lado você vai estar quando esse culto acabar, e isso você pode escolher. Então eu queria que você ficasse de pé nesse instante, e a oração que nós vamos fazer aqui é a oração da quebra da divisão. Pensamentos divididos serão unificados aqui. Às vezes, dentro da nossa própria mente, nosso pensamento se divide. Às vezes, dentro da nossa própria cabeça, a gente fica questionando algumas coisas. Quantas vezes a pessoa, no auge do seu dia, começa a pensar, será que é isso mesmo? Será que Deus existe? Será que isso aí não é uma coisa que a filosofia criou, que o homem criou? Será que Deus existe mesmo? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Será que Deus ainda cura mesmo? Se você
tem passado por esses momentos nesse dia, são dardos inflamados do maligno que vieram para cegar o seu entendimento. Mas Jesus quer te colocar do lado daqueles que vão sair daqui enxergando e dizendo: o Filho de Deus está aqui. Então, se essa dúvida tem pairado no seu coração, não importa quanto tempo de igreja você tem, se o diabo está lançando seta, e o diabo lança essas setas geralmente quando ele vê que algo grande de Deus está para acontecer na sua vida. Então ele tenta barrar você e vai colocando pensamento dividido. Pensamentos divididos no mundo espiritual. Eu não sei mais se é Deus, se eu acredito, se eu creio. Se você está nessa situação, essa oração aqui agora vai ser para você. Vou pedir os pastores já para se posicionar aqui na frente, para a gente ganhar tempo. Pode pegar o óleo aí, vamos ungir. Se o seu pensamento a respeito de Deus e a respeito da fé tem andado dividido e você quer jogar por terra e tomar um lado hoje, aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Então eu te convido a vir aqui para frente. Se o seu pensamento tem ficado dividido, não em relação às coisas espirituais, e olha que eu estou falando aqui agora por revelação de Deus, viu? O seu pensamento fica dividido, e você não sabe se fica em casa ou se sai de casa. Quebra isso aqui hoje em nome de Jesus. Pessoas que começam um negócio, na hora que o negócio começa a andar, entra uma dúvida no coração, que ele não consegue manter o foco, ele troca, ele muda. E aí a coisa começa e não conclui. Sempre dividido entre, não sei se é isso ou se é aquilo. Pensamentos divididos. Isso aí você pode quebrar isso aqui hoje também. Pensamentos divididos. Das mais diversas ordens. Mas essas três aqui são as principais que eu queria declarar nesse momento. Se a seta da divisão de pensamento está te atingindo, a mais importante é espiritual. Fica do lado certo hoje. Tem negócio aqui que Deus já deu para a pessoa. Já foi dado. Você pediu para Deus abrir a porta, Ele abriu a porta, mas agora você está com dúvida. É normal que você tenha dúvida. Todo mundo tem dúvida. João Batista, o maior dos profetas, teve dúvida. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passado algum tempo, ele chama os discípulos, quando ele estava preso, fala: vai lá e pergunta para Jesus, é tu mesmo? Ou devemos esperar outro? Se João Batista teve dúvida, quem somos nós para não ter? Então a dúvida é normal que venha, você só não pode deixar ela fazer ninho na sua cabeça. A dúvida é normal vir. É igual um pássaro. Pode até pousar na sua mente, mas se fizer ninho, então não deixa. Eu te convido a sair dessa situação agora e receber essa oração aqui.